Como emagrecer a sua mente. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, no nosso encontro terapêutico. E olha, vou contar uma coisa para vocês. No final desse encontro, eu vou partilhar com vocês uma ferramenta muito útil para o processo de vocês, uma ferramenta gratuita que eu utilizo dentro dos processos. Olá, boa noite Elisa, boa noite Simone, vamos chegando. Então eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que eu utilizo dentro dos processos da jornada do emagrecimento de dentro para fora, tanto individual quanto em grupo. Mas antes eu só preciso saber, vocês estão me ouvindo bem? Elisa tá ouvindo bem? Simone, Rosana? Conta pra mim se o som tá bom, se tá tudo ok, Andréia. Bom, pessoal, vocês vão chegando aí, vamos dizendo boa noite, de onde vocês falam, muita gente nova, muita gente que eu não conheço, e é muito bom ter vocês aqui, tá? Essa noite é muito especial, porque eu vou trazer, como eu tava dizendo, uma ferramenta prática que eu acho que vocês vão gostar muito. Ótimo, muito obrigada, Elisa, vocês vão gostar muito, e eu quero convidá-las a colocarem em prática. Assim que a gente terminar a nossa live, eu vou explicar para vocês, vou mostrar no celular como que vocês vão utilizar a ferramenta, vou ensinar vocês, tá bom? E aí no nosso encontro terapêutico da próxima quinta-feira, eu quero que vocês voltem, e mesmo quem vai assistir gravado depois, que voltem para me contar, tá bom? Me contar como foi a experiência da semana, porque é bem provável que vocês consigam já ter resultados de emagrecimento essa semana, na medida que vocês colocarem a ferramenta em prática. Mas para quem está chegando aqui agora, eu quero contar para vocês, para quem não sabe, que eu sou Ana Cruz, eu sou terapeuta há 12 anos e eu ajudo mulheres a emagrecerem de dentro para fora, não é? Eliminar os pesos que carregam no corpo e na alma. Porque é bem provável que se você chegou aqui no meu perfil, você deve estar cansada de fazer dietas restritivas, você deve estar cansado de já ter tomado muito remédio e não ter conseguido emagrecer, ou até ter emagrecido bastante e depois ter vivido o efeito sanfona, que é muito comum, não é, gente? Quem aqui, né? Quem nunca? Vamos falar a verdade, quem nunca? Então, nós vamos sempre falar aqui para vocês, para essas mulheres, tá? Se você quer fazer uma dieta muito restritiva, se você, por exemplo, tem um casamento o mês que vem, você, nossa, quero emagrecer pro mês que vem, não é indicado o meu trabalho para você, não é para você que eu falo, porque a gente não pode querer emagrecer para um evento, porque o que acontece depois? A gente tem um efeito sanfona, né? A gente tem um efeito rebote aí. Então a gente precisa fazer disso o nosso estilo de... Tô olhando aqui, gente, para baixo, que eu tô tentando limpar a lente do meu óculos, não está muito boa, mas enfim. A gente precisa tornar isso o estilo de vida pra gente, não é? A gente precisa... Porque se isso for, primeiro, que se você emagrece muito rápido, provavelmente você vai fazer uma dieta muito restritiva que depois vai ser muito difícil de sustentar ao longo do tempo na sua vida. Então a gente precisa aprender a comer, a gente precisa aprender a fazer isso ser suave, ser leve, e aí não dá para que seja assim nesse estilo. Ah, que bom, Kênia! Que bom que você tá gostando. Conta pra mim quais exercícios que você tá praticando, me conta. Você fala de onde? Fiquei muito feliz, que bom! Olha, então hoje o que eu vou contar aqui pra vocês, o que eu vou ensinar pra vocês, eu nunca ensinei, tá? É só dentro do programa mesmo que eu ensino, então fiquem atentas até o final que vocês não vão se arrepender e vocês já vão poder começar a usar essa ferramenta. Só que para quem já me acompanha, eu peço desculpa que eu vou ter que repetir algumas informações para poder contextualizar a importância da ferramenta. Boa noite, Graciela, seja muito bem-vinda. E aí, a gente vai entender isso. Mas me contem aí vocês, quantos quilos vocês querem emagrecer? O que vocês fizeram aí? Vocês, Graciela, eu lembro de você estava na última live. O que você fez essa semana para emagrecer? O que você mudou? Me contem, o que vocês têm feito? A Kênia, por exemplo, o que ela fez de exercícios? O que ela tá sentindo? Então, Graciela, 20 quilos. O que você mudou essa semana, mulher? Conta aí pra mim. Você tá tomando mais água? Minha garrafinha de água é nova essa, hein? Pra quem tá aqui toda semana sabe que essa aqui é diferente. Tá aqui todo dia, toda hora. Quanto de água você tem tomado? Vocês sabem, né, gente? A gente tem que tomar, multiplicar 0,35 pelo nosso peso e aí você encontra a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Você tá de repouso?
Ah, tá. Você deve estar se recuperando de alguma coisa, né? Então vamos lá. A Rosana tá falando aqui, ó. Tomei Ozempic, perdi 10 quilos, mas já recuperei. Preciso perder 20 quilos. Pois é, gente, é isso. Então, assim, é pra você, Rosana, são pra vocês que eu estou aqui. É pra isso que nós vamos trabalhar. E hoje, especialmente, vocês vão ter uma ferramenta muito útil, tá? Ah, tá, então tem que recuperar mesmo. Graciela tá falando que fez aqui uma cirurgia. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto. Se vocês forem tendo dúvida, vocês podem colocar aqui, tá bom? Depois, no final, eu vou respondendo. Na semana passada, para quem esteve aqui, a gente inaugurou um quadro diferente, tá? A gente fez o quê? Nós fizemos uma sessão ao vivo. Então, quem quiser participar dessa sessão ao vivo, me deixa um direct aqui depois e a gente combina isso, que de tempos em tempos eu vou fazer, tá bom? É uma forma de abrir espaço para quem ainda não tem condições de ter um acompanhamento, de poder a gente fazer uma troca, de modo que você seja ajudada e as outras pessoas que acompanham a live também sejam. Elisa, você vai eliminar esses quilos, hein, Elisa? E nós temos uma meta até o final desse ano e depois, ó, a gente vai fazer uma manutenção, mas eu acredito que você vai superar essa meta. Então, esses 20 quilos aí vão ser fichinha pra você, tá bom? Estamos aqui acordados. Mas vamos lá, gente. O nosso tema, então, é como emagrecer a mente. Só que o que eu quero falar pra vocês, já expliquei, então, qual que é a nossa proposta, pra quem que eu estou falando, pra quem eu não estou falando, pra você não perder tempo aqui comigo, dependendo do que você busca, tá bom? Para que a gente possa pensar, quando eu tô falando aqui sobre emagrecer a mente, eu não tô falando assim de você, porque as pessoas confundem, né? Eu quero convidar vocês para uma reflexão mais profunda. Eu não estou falando aqui de você simplesmente ter que pensar, não pensar mais em doce, não pensar mais nos alimentos que você gosta, tirar tudo isso. Vamos combinar que a vida fica muito sem graça, não é? Quando a gente não come aquilo que a gente gosta, quando a gente tem que se privar de tudo, quando você, por exemplo, tá de dieta e você vai numa festa, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, aí tem um aniversário, você não pode... Nossa, aí o que acontece? Quanto mais sacrifício você faz, as chances de uma hora você pegar e comer até o reboco da parede, elas são muito grandes. Então, a nossa proposta é fazer esse trabalho, não é? Porém, para emagrecer a mente, então não adianta você ficar repetindo frases, não adianta você pensar, nossa, estou pensando negativo, nossa, estou pensando isso, não posso pensar isso, porque é importante que vocês entendam que às vezes a gente usa a palavra controle, controlar, e tem que controlar minhas emoções, tenho que controlar meus pensamentos, tenho que controlar essa ansiedade, tenho que controlar essa vontade. Eu também uso essa palavra, mesmo sabendo que ela não é mais adequada. Mas o importante é que a gente saber que a gente não controla. Existem algumas emoções e alguns sentimentos, gente, que vocês não vão controlar. Nós não temos condições de controlar. O que a gente faz, então? A gente tem que aprender a gerenciar, tá? Muitas vezes, quando você vai estar contra, aquela emoção, aquele sentimento já te atravessou. Quantas vezes, quem aqui já não se viu assim? Você até nem podia ou nem queria comer determinado alimento, e quando você viu, você já tinha colocado o alimento na boca, já estava comendo, e você fala, meu Deus, mas eu falei que eu não ia comer, ou meu Deus, eu nem estava com fome. Ou seja, foi um impulso que você não teve controle e nem consciência que ele aconteceu. Como que eu posso, então, você pode falar, Ana, como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso ter mais consciência? É esse o caminho. É assim que a gente começa, na verdade, a emagrecer a nossa mente. Por quê? Antes, vamos entender como que o nosso cérebro funciona. Por isso que eu disse que para quem já está acompanhando, isso talvez seja um pouco repetitivo, mas é importante a gente contextualizar isso. E também entender as questões emocionais. É preciso que você entenda que, assim, existe dentro do nosso cérebro uma área que é o nosso sistema de recompensa. Eu já falei dele aqui algumas vezes, não é? Então, assim, a gente tem uma área do nosso cérebro chamada mesencéfalo, que todas as vezes que você avista um alimento que você gosta muito, por exemplo, eu adoro bolo. Então, se o bolo é de chocolate, então, meu Deus do céu. Mas isso não quer dizer que eu vá comer sempre bolo. Aliás, eu nem posso ficar comendo trigo, enfim. Então, mas que, gente, pelo amor de Deus, quando eu falar eu não posso comer, não quer dizer que você também não possa para emagrecer. Não é isso. É que eu tenho uma sensibilidade, pode ser que você não tenha, ok? Então, eu amo bolo. O que acontece quando... Pensa aí no alimento que você gosta, né? Qual é o alimento, assim, que vocês têm mais dificuldade? Coloca aqui para mim nos comentários pra gente falar um pouquinho a respeito de como que você vai lidar com os seus pensamentos em relação ao alimento. Imagina que eu avisto esse bolo de chocolate. O
que acontece? O meu mesencéfalo, aquele instante, ele libera dopamina pra mim. As pessoas, às vezes, chocolate, né, Elisa? Também amo, por isso que eu falo bolo e bolo de chocolate, então, meu Deus. As pessoas pensam que, na verdade, a gente come e daí a gente sente o prazer e a dopamina e o cérebro libera a tão falada dopamina por aí. Mas, na verdade, quando você avista o bolo de chocolate, o seu cérebro, o seu mesencéfalo já vai disparar aí a dopamina, você já vai sentir. Ai, macarronada é muito boa também, né? Doce. Então, assim, você já vai sentir, vocês já vão sentir esse impulso, tá? Pelo chocolate, pelo bolo, pelo doce, pela macarronada. Quem que pode te ajudar, então, a não controlar, como eu falei, porque eu quero até fazer um parêntese em relação a essa questão do controle. Por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque isso pode causar uma grande frustração, e frustração vai te gerar culpa, e a culpa vai te gerar mais angústia, e você vai acabar comendo, porque é assim que a gente funciona, né? Nesse ciclo. Então, a gente precisa cortar o ciclo bem antes. Então, se você se coloca no lugar de quem tem que controlar a sua emoção, que muitas vezes você não vai controlar, você vai precisar estar consciente, e aí tem ferramenta para isso, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Todas as vezes que você não conseguir, e que podem ser muitas vezes, até você reprogramar aí a sua mente da forma correta, não é ficar reprogramando com pensamentos positivos simplesmente, não é isso, nada disso, aliás. A técnica que eu vou ensinar para vocês aqui é uma técnica avaliada pela ciência, tá bem, gente? A terapia cognitivo-comportamental é a linha que a gente tem na psicologia hoje como a linha de base, assim, ouro, é o padrão ouro para tratar essas questões, ok? Então, assim, se você fica com essa ideia de controlar, todas as vezes que você não conseguir, você vai sentir uma enorme frustração, né? Uma enorme frustração, vai se sentir culpada, vai se sentir incapaz, e essa angústia te leva a acabar comendo, e aí você fica nesse ciclo e você não consegue sair. Então, o processo de você se conhecer, de você entender e aprender a gerenciar suas emoções, te traz para um lugar de um centro, sabe? Te traz para um lugar de acolhimento com você mesmo, para que você possa, então, falar, deixa eu entender o que se passa comigo, por que eu não consegui controlar e gerenciar, e aí aprender a lidar melhor com isso, tá? Então, vamos tirar esse peso da gente de ter que controlar. Entenda que quando, agora fecho o parênteses e volto, lá no nosso mesencéfalo, quando o mesencéfalo ele dispara, boa noite, Valdirene, seja muito bem-vinda, essa vontade, essa dopamina pro doce, o seu cérebro já tá, vamos imaginar assim, inundado de tipo, é como se ele falasse, vai lá e come, olha que maravilha. Quem pode te ajudar nesse momento é o seu córtex pré-frontal. Né? Seria essa área do nosso cérebro que é uma área racional, que é uma área que tem a capacidade de falar, opa, Ana, opa, Valdirene, olha, Elisa, você falou que queria emagrecer essa semana, Graciela falou que não ia comer o chocolate essa semana, então não é porque o mesencéfalo mandou a dopamina aí que você tem que comer, segura sua onda, respira fundo, vai fazer uma outra coisa, vai tomar uma água. Ele é quem é o seu grande amigo e que tem a capacidade de falar para você assim, agora não. Só que o que acontece quando o mesencéfalo dispara aí a dopamina? Nesse mesmo instante, ele envia, vamos imaginar assim, que estou falando de uma forma bem simplista, mas que aqui a gente não precisa ser especialista em neurociência. A ideia é que você entenda como é que isso acontece no seu cérebro para a gente já ir para a próxima fase, tá? Como eu falei, vou repetir até porque outras pessoas podem estar chegando agora, se você já viu essa explicação, desculpa, eu tô repetindo porque é importante para o nosso contexto. Nesse momento, então, o mesencéfalo vai lá para o seu córtex pré-frontal e dá uma anestesia nele. Ele fica quietinho, ele dorme, ele apaga. Então, ele não tem condições, ele não está treinado o suficiente para suportar o impacto. E aí, minha querida, é a hora que quando você viu, você já comeu. Quando você viu, você já está terminando de comer e nem sabe como começou. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu fiz isso? Eu comia e falava, meu Deus, já acabou. Eu nem sei como é que acabou, eu nem sei como é que eu comi isso. Então, essa falta de controle, que a gente entende como controle, tem uma relação direta com o nosso sistema de recompensa, tá? Mas tem um jeito da gente treinar esse nosso sistema e a gente já vai falar dele aqui, que é isso que eu quero ensinar para vocês hoje, que é sobre emagrecer a mente. Só que aí tem uma outra questão para você que ainda não assistiu
Quando terminar a live aqui, na minha bio tem um link chamado aula gratuita. Você clica lá, cadastra o seu e-mail e vai assistir a aula gratuita das causas emocionais da obesidade. Por quê? Falar do sistema de recompensa do cérebro é muito simplista, tá? Veja como não é fácil emagrecer mesmo. É muito simplista, porque além dele, nós temos outras questões mais profundas que estão agindo. E essas sim são as questões que a gente precisa olhar e cuidar com muito carinho, que são as nossas ausências, coisas que faltaram no passado, coisas que faltam no presente, que são alguns lutos não bem elaborados, tá? Muitas outras questões que eu já trabalhei bastante aqui, que tá nessa aula gratuita que você pode assistir depois e entender. Então é importante que você saiba que existem questões emocionais além do seu sistema de recompensa funcionando, tá bom? Que fazem com que você coma, que tem a relação com a questão do comer emocional também, que é aquela coisa, eu tô triste, eu como, eu tô com raiva, eu como, eu tô alegre, eu como, tudo vai pra comida. Mas o comer emocional, minha gente, também ainda tá aqui, ó, na superficialidade. Ele tem uma relação de como você lida com o estresse do dia a dia, ok? As causas emocionais que estão lá atrás, nas raízes do problema, e é lá que a gente tem que atingir, chegar, elas que dão base, tá? Então, por exemplo, para quem não sabe do que eu tô falando, tá? De novo, depois você vai poder aprofundar. Imagina que assim, você olha pra tua vida hoje e de repente você traz muitos arrependimentos do passado, sabe? Você arrasta corrente mesmo, arrasta culpas, sabe? Coisas mal resolvidas, sentimentos de rejeição, baixa autoestima, mas com coisas, eu tô dando apenas um dos exemplos, tá, gente? São vários. Com coisas lá do passado. Questões essas que você nem se dá o espaço, o direito de ouvir e de se ouvir e sequer de falar com outra pessoa. Isso tá escondidinho lá debaixo do seu tapete, do seu inconsciente. Só que isso te gera um grande incômodo, né? Isso te gera um mal-estar. E aí, o que acontece? Essa angústia toda, lembrando, e eu estou repetindo de propósito, essa é só uma das causas, depois você vai lá assistir a aula gratuita, tá bem? Essa questão debaixo do seu tapete, o comer emocional do dia a dia, do estresse do dia a dia, tá? E o seu sistema de recompensa, fora os seus hábitos, porque se você vem repetindo uma coisa dia após dia, que você, por exemplo, tem um hábito de, sei lá, comer doce todo dia depois do almoço, isso já está enraizado, é um outro processo também que você precisa trabalhar, mas não adianta também a pessoa pensar, eu tenho que mudar um hábito, ou eu tenho que criar um hábito, eu vou lá e fico lendo essas coisas, para criar um hábito eu tenho que fazer uma coisa repetidamente durante 21 dias e daí eu vou criar um hábito. Vai se enganando, porque as suas questões emocionais lá, debaixo do seu tapete do inconsciente, não vão permitir que esse hábito seja formado ou que você mude o hábito se você não olhar lá atrás. Mas eu tô fazendo aqui só contextualizando um panorama geral para você entender por que a questão do emagrecimento é muito delicada, por que não é tão simples assim, por que você começa e para, enfim. Então você tem várias questões, sistema de recompensa, comer emocional, as questões das suas causas emocionais, os seus hábitos, e são camadas e camadas. As causas emocionais, elas não andam sozinhas, elas andam juntas. Então, minhas queridas, é um trabalho assim que a gente precisa, tá? E aí, como é que eu vou lidar com tudo isso então, tá? Como é que eu começo? Vamos lá, deixa eu ver só o que a Amanda tá falando aqui. Tenho isso todo dia, tenho que comer doce depois do almoço. Então, Amanda, isso é um hábito, né? Já virou um hábito. Deixa eu só tomar minha água aqui, gente. E se vocês estão com a água de vocês, faça o favor de tomar, que a gente precisa. Se vocês não tomam água, dificilmente vocês vão emagrecer. Mas hoje nós não vamos falar dessas questões práticas, a gente tá falando aqui de questões mais profundas. E quando eu falo do emagrecer a mente, é isso que eu quero que vocês entendam. Olha a complexidade do que eu tô falando, né? A questão não é simples assim, como muita gente quer passar. Mas é possível a gente trabalhar e tratar. Que para quem não sabe, as minhas clientes juntas já eliminaram mais de 1 tonelada, eu não falei isso no começo. Para quem tá chegando aqui e não sabe também, eu emagreci 23 quilos, então assim, não estou falando aqui para vocês somente uma experiência de quem emagreceu, mas de uma pessoa que trabalha com isso há 12 anos e que estuda isso constantemente. Voltando aqui no que a Amanda falou sobre essa questão do comer o doce depois do almoço, então isso é um hábito.
tá? Já virou um hábito e aí a gente tem que realmente ter algumas estratégias para mudar esse hábito. Mas você também precisa se perguntar, Amanda, o que você busca quando você come esse doce depois do almoço, tá? E aí eu já vou entrando aqui na ferramenta que eu vou ensinar para vocês e a gente já vai encaminhar para o nosso finalzinho, tá? Quem tá chegando agora, fica aqui porque você já vai aprender a ferramenta, tá? E quem vai... E depois você vê o comecinho, a hora que ficar a gravação aqui. Você precisa se questionar, então, Amanda, o que você busca? A princípio, talvez a resposta que possa vir é assim, eu quero relaxar, eu quero prazer. Pode ser isso também. Mas será que não tem mais alguma coisa aí por trás? O que o doce te traz? Tá, traz prazer, traz alívio. Por que você quer alívio? O que tá pesado na sua vida que você precisa soltar, que você tá precisando de alívio? O que não tá legal? É o casamento? É o trabalho? É a relação com os filhos? Onde que a questão tá pegando? Porque alívio você pode ter de outras formas. Por que precisa ser na comida? Prazer você pode ter de outras formas. Por que precisa ser na comida? Então aí você precisa se questionar. Entende que a questão vai mais além? E aí eu quero ensinar vocês aqui como separar e lidar essa questão de pensamentos, sentimentos e comportamentos, que assim é a base assim, que eu trabalho logo no início com as meninas, nas jornadas, tanto do grupo quanto do individual. E aí eu até perguntei nos stories ontem, eu acho, sobre o que vocês pensam, né, quando vocês estão comendo descontroladamente. Aí algumas pessoas responderam e algumas respostas vieram assim: ansiedade, qual que foi a outra? Medo. Tinha mais alguma outra coisa. Só que aí é onde vocês precisam observar. Agora eu não lembro qual que foi a outra, mas vocês podem colocar aqui, né? Assim, vocês podem pensar, o que eu penso quando eu tô comendo? Por exemplo, quando eu tô comendo aqui o brigadeiro no fim do dia, né? Por que eu preciso desse brigadeiro? Por que eu preciso desse doce depois do almoço? E o que eu tô pensando nessa hora? A maioria das pessoas às vezes não consegue diferenciar o pensamento do sentimento que leva para o comportamento. E é aí que tá a chave da questão. Porque às vezes a gente quer mudar o comportamento. Dependendo da situação e da pessoa, é possível você ir direto no comportamento, como por exemplo, quando as pessoas falam de mudar hábito. Se você quer mudar um hábito, então se você quer, por exemplo, fazer exercício físico, as pessoas falam assim, deixa a sua roupa prontinha ali só para você vestir. Ou já dorme com a sua roupa para você acordar e só calçar o tênis. Pode funcionar para algumas pessoas, até pode, tá? Mas na maioria das vezes não funciona. Porque o que vai fazer você ir para atividade física não necessariamente é você já estar com a roupa. Isso pode facilitar o processo, mas ali a gente está lidando no comportamento. Na maioria das vezes, a gente tem que lidar com os pensamentos, tá? Porque tudo começa e gira aqui. Então, a Elisa colocou aqui, ansiedade, medo, preocupação. E aí eu quero que vocês entendam que a ansiedade e o medo, a preocupação até, mas a gente tem que entender o que tipo de preocupação que é. A ansiedade e o medo não são os pensamentos. E é importante vocês entenderem isso para que vocês possam gerenciar isso melhor e vocês lidem com isso no dia a dia. A ansiedade é o que você está sentindo. Quando você sente ansiedade, como é que você se sente? Muitas vezes a gente sente o quê? O coração acelerar, um aperto no peito, às vezes um nó na garganta, né? Um mal-estar no estômago, tem gente que sente dor de cabeça, mas a gente sente o nosso corpo. A gente precisa entender isso também e vamos chegar ali, mas ainda não tô falando dos sentimentos. E é isso que eu quero que vocês percebam para vocês separarem, tá? Isso então é sentimento, eu estou sentindo. Mas o que eu penso? Às vezes não dá para saber o que veio primeiro, se foi o pensamento ou se foi o sentimento. Mas você consegue alterar o quê? O que você tá sentindo ou o que você tá pensando? Você consegue alterar o que você está pensando para, consequentemente, você alterar o que você está sentindo e, então, você mudar um comportamento, tá? Então, a gente precisa observar o que nós estamos pensando. E aí, o que acontece? Você, às vezes, não vai também conseguir controlar o que você pensa. E para de querer se controlar tanto, sabe? Para de se cobrar tanto. Apenas aprenda a observar o que você está pensando, tá? Observar. Então, assim, o que eu penso agora, na hora que você tá comendo, às vezes você não vai conseguir, às vezes já passou, você já comeu, agora você vai fazer um trabalho de autoanálise, né? A Amanda tá falando aqui, ó, meu trabalho, casamento em filhos, conflitos em todas as áreas. Pois é, entendeu o seu docinho depois do almoço, Amanda?
o buraco é muito mais embaixo, o problema não tá no docinho, é por isso que não adianta você focar na dieta, é por isso que não adianta, pelo contrário, se todas as áreas da sua vida estão em conflitos e de repente você pensa, vou tirar o brigadeiro, vou tirar o doce depois do almoço, aí você tá querendo um problema, porque é esse doce que ainda tá te dando força para fazer esse movimento e conseguir atravessar todo esse processo. Nossa, então tem que continuar comendo doce? Não, mas adianta eu falar para você assim, olha aqui, tira todo o doce da sua vida? Você acha que vai conseguir sustentar? Não vai. Então o nosso trabalho é de dentro para fora no sentido de você olhar para isso. Peraí, trabalho, casamento e filhos. Dá para eu resolver tudo de uma vez? Não, não dá. Inclusive, tem aí um curso online no link também na bio, de 3 semanas, que você pode começar a fazer um processo com você mesmo. E a primeira semana é você mapear mesmo todas as áreas da sua vida e direcionar qual é a área que eu vou começar a trabalhar. Em paralelo, você já pode ir cuidando da sua alimentação? Pode, mas precisa tirar o doce todos os dias? Não, você pensa assim, bom, tô comendo todo dia, então vou comer 3 vezes na semana. E vai negociando com você e gradativamente você vai diminuindo, tá? Mas vamos focar onde é que está a causa do problema. Porque a hora que você mata a raiz do problema, eu tenho aqui as minhas plantinhas. Se eu adianta eu arrancar uma folha aqui? Não vai adiantar nada, ela vai continuar viva. Se eu quiser matar ela, que é óbvio que eu não quero, eu vou arrancar onde? A raiz. Então, se você quer trabalhar a questão de realmente parar de comer o seu docinho e emagrecer e cuidar da sua saúde, você precisa ir na raiz do problema. E é isso que a gente faz aqui. Tá? Então, o nosso convite é para um trabalho muito mais profundo, por isso que eu já fui conscientizando vocês logo no início, tá? Então, assim, vamos lá falar dos pensamentos, então. Falei aqui desse exemplo que foi muito importante a resposta da Amanda e voltar para que vocês possam separar. Então, vocês precisam identificar quais são os pensamentos. Que tipo de pensamentos vocês têm a respeito de vocês? Que tipo de pensamentos vocês têm quando vocês se olham no espelho? Que tipo de pensamento você tem quando você já comeu? Quando você está acordando? Quando você está comendo, almoçando, jantando? Ao longo de um dia, assim, você tem ideia? São incontáveis os pensamentos que passam na nossa cabeça. Só que aqueles que você consegue ter consciência é os que você precisa observar. Porque nessa hora você está comendo no piloto automático. E aí pode ser que o sentimento de angústia esteja gerando pensamentos de angústia, ou pode ser que sejam os pensamentos que estão gerando os sentimentos. Aqui para nós não importa necessariamente a ordem, mas importa que você olhe para os seus pensamentos, que você observe. E aí você começa a criar pensamentos alternativos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a ferramenta que é muito legal, que é gratuita, que vocês podem utilizar. E o mais bacana que vocês vão utilizar no celular de vocês é uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental. Essa ferramenta se chama RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais, porque na verdade a gente tem muitos pensamentos disfuncionais, a gente tem distorções cognitivas que são interpretações completamente diferentes da realidade, que na verdade de como a realidade se apresenta, e aí a gente não sabe lidar, a gente não sabe gerenciar as nossas emoções e a gente, se afunda. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, eu estava outro dia no Santa Casa, no hospital. Eu tava tomando uma vitamina, que eu tenho que fazer reposição de ferro. E aí, tinha um menininho lá com um curativo na testa, tadinho. Ele tinha batido e tinha dado 2 pontos. A mãezinha dele, aí eu comecei, porque ele viu eu tomando a enfermeira colocando coisa na minha veia, aplicando lá a agulha para colocar o soro. E aí ele ficou com medo, ele achou que ele ia ter que colocar também, sendo que ele já tinha passado por um processo muito mais difícil. E aí ele ficou com medo, então eu comecei a conversar com ele, explicar pra ele que aquilo não ia acontecer, porque a mãe dele tava muito nervosa, a mãe dele era bem novinha também, tava a expressão dela, a situação toda já tinha acontecido, ele já tinha feito os pontos, ele tava só de observação ali para que ele pudesse ser liberado, porque ele tinha passado, por uma cirurgia ali, enfim, mini que fosse. E a mãe estava muito nervosa ainda, muito nervosa, o que é natural, né? Vocês que são mães, imaginam que se o seu filho passa por isso, é óbvio que você não vai se sentir bem. Só que aí eu comecei também a conversar com ela para que ela pudesse se aliviar, porque eu vi que ela estava precisando. E aí ela contou que no momento em que ele bateu a cabeça,
que a prima que estava junto, acho, veio gritando que estava sangrando, ela entrou desesperada, a mãe dela começou a chorar, não sabia o que fazia, a irmã pequena que estava no carrinho, que é bebê, ainda chorou porque estava todo mundo chorando, e entrou todo mundo em desespero, e o menino com a testa sangrando, e precisava te chamar, pegar e levar ele para o hospital, e aí ficou todo mundo ali muito perdido, muito sofrimento, tanto que assim, já tinham passado horas da situação e ela estava lá num estado de nervos muito grande. O que acontece, gente, numa situação como essa? É óbvio que você vai ficar ansiosa, não tem como, entende? É importante a gente entender isso. Existem situações que naturalmente vão deixar a gente mais ansioso, não tem como, vai deixar você preocupado. Só que se você tiver condições de gerenciar suas emoções, você consegue amenizar, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que muitas vezes a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E a gente às vezes aumenta a nossa dor. Já não basta a vida ser tão complicada e a gente fica ali com a nossa mente muito doida, né? Aumentando o nosso sofrimento. Então, em situações que você pode, de repente, viver um estresse no seu trabalho, aqui como a Amanda falou, casamento, filho, trabalho. Se você não souber como gerenciar isso, para nós, eu falo nós, que passamos por que temos uma relação adoecida ou já tivemos uma relação adoecida com a comida, além da gente ter todo o nosso cortisol em alto, o nosso estresse, a gente vai comer. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o nosso problema. Então, o que eu quero te ensinar aqui, te ajudar é isso, você começar a observar, porque se essa mãe, ela tá muito nervosa, mas ali naquela casa ninguém tinha inteligência emocional, porque os adultos que precisavam respirar fundo para poder conseguir acalmar as crianças, não, tava todo mundo em pânico, então até o bebê tava chorando, todo mundo gritando, e aí fica muito difícil. Não é um exemplo específico de comida, mas eu peguei para que vocês possam pensar que nós que temos um problema com a comida, vamos para a comida. Numa situação como essa, se você tem problema com a comida, as chances de depois que a criança já passou ali, já operou e você sair do hospital e já pedir uma pizza ou um lanche e se acabar de comer, é muito grande. E aí não é de comida que você está precisando. Então, qual que é o primeiro passo para que você possa gerenciar os seus pensamentos? Primeiro passo, que vocês já me ouviram falar que vão cansar de me ouvir, mas não tem como, porque é por onde você entra, é como se você pega a chave da sua casa, né? A chave da porta da sua casa, para entrar na sua casa, você precisa abrir a porta. Então, para que você possa acessar aqui a sua mente, lembra que eu falei que o mesencéfalo, na parte do sistema de recompensa, apaga o seu córtex pré-frontal, que é quem, na verdade, vai te ajudar? Para você abrir aqui a chave do seu córtex pré-frontal, para que ele possa voltar a respirar e ali ter um fôlego para dar uma resposta para o mesencéfalo e falar, não, peraí que hoje ela não vai comer isso, ela não precisa, ela não quer comer, ela não tá com fome. Não é porque você disparou dopamina aqui que eu vou comer. Ou não é porque eu tô muito triste, ou muito angustiada, ou muito estressada que eu vou comer. Então, para que isso aconteça, o primeiro passo é o quê? É você oxigenar o seu cérebro. Porque normalmente o que acontece? A gente não oxigena o nosso cérebro e aí a gente perde o poder da decisão. Porque se você não oxigenar ele, a hora que você recebe essa bomba da dopamina, ou do estresse, ou do cortisol, e você vai querer aliviar, você não vai ter condições de ter uma boa tomada de decisão. E como que a gente oxigena o cérebro, gente? Como? Quem é que sabe como é que a gente oxigena o cérebro? Vocês sabem? É muito fácil, muito simples e de graça. E todo mundo pode fazer. Para isso, vocês nem precisam pagar. Vocês precisam respirar. Só que não é respirar de qualquer jeito, não é? Eu não vou nem ensinar aqui, porque vocês já me viram falar disso aqui algumas vezes, vocês depois podem procurar na internet, isso mesmo, Elisa, respirando, a Paty falou respirando. A gente precisa fazer a respiração diafragmática, que é muito simples, mas nem é ela que eu vou ensinar. A ferramenta que eu vou ensinar para vocês aqui é outra, só que para vocês fazerem ela, vocês precisam ter a respiração. Por quê? Quando você não respira, o seu cérebro está lá nesse estado de luta ou fuga diante daquela situação, não sabe o que vai fazer, né? Ele não consegue tomar a decisão mais acertada. Se você, então, inspira e expira, faz alguns ciclos, inspira pelo nariz. Se for muito difícil, você pode expirar pela boca, mas o ideal é que você, nesse caso específico, existem inúmeras técnicas.
Na jornada eu ensino inúmeras técnicas para diferentes situações. Aqui a gente está falando de uma forma mais generalista, mas que é suficiente. Se você inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz, você puxa aí em 4, por exemplo, segura em 1 e solta em 5. Todas as vezes que a gente solta mais devagar, porque quando a gente inspira oxigênio, e quando a gente expira, ó, o oxigênio entra, faz todo um trabalho na nossa corrente sanguínea e sai gás carbônico, que é tóxico. Então, o ato de inspirar e expirar, gente, é um detox natural, se você fizer certo. Mas como é que a gente faz normalmente? Ainda mais quando a gente está acelerada e ansiosa. A gente respira curto. A gente respira aqui, ó. A gente não respira no nosso abdômen. A gente não faz a respiração diafragmática. Então, você precisa inspirar e expirar. Você vai perceber que o seu abdômen vai estufar e vai esvaziar, vai estufar e vai esvaziar. Veio o impulso, viu o bolo, tá muito forte. Isso vai ter que ser treino, tá, gente? Não vai ser logo de cara. Você vai fazer ciclos de respiração. E aí é que vai entrar o processo que eu vou ensinar aqui pra vocês do diálogo mental. E a ferramenta que vai ajudar muito vocês, que depois vocês vão baixar aí no celular de vocês, anotem aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pra vocês. Ela chama assim, ó, Cogni. Escreve exatamente assim, tá? Ó. Eu escrevi aí pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó, perfeitamente. É um aplicativo, tá? Gratuito, com essa carinha aqui. Então, vocês vão procurar lá, Cogni, Cogni, assim que escreve, tá bom? De cognitivo. Aqui tá escrito aqui, ó, aprenda a sentir-se bem, tá bom? Aí, vocês vão... Eu já tenho nesse meu celular que eu tô fazendo a live aqui com vocês, eu coloquei aqui só pra que vocês possam ver. Vocês vão clicar aqui em cadastrar. Aí vocês vão seguir o passo a passo, colocar e-mail, tudo muito bem, ok. Instalou, vai mandar um códigozinho lá de autorização para o seu e-mail. E aí ali, gente, é que a mágica acontece. Ó, que incrível. Isso aqui é um presentão para que vocês possam começar a praticar. E eu quero ver na semana que vem vocês aqui me contando como que foi essa experiência, tá? Ali você vai aprender a registrar pensamentos, sentimentos e comportamentos para que você possa separar. Quando vocês respondem assim pra mim, eu pergunto, o que você pensa? Aí você fala, quando eu tô comendo, tô com medo, eu tô com ansiedade. Isso eu disse que não é pensamento, lembra? Que pensamento? O que eu penso? O que eu tô pensando que tá me fazendo sentir ansiosa? Eu tô com medo de ser demitida, por exemplo. Eu tô muito ansiosa porque eu briguei com meu marido hoje. Tá, ansiosa ainda é sentimento. O que eu tô pensando? Eu tô pensando que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Daí você vai digitar aqui no pensamento. Você vai ver que no aplicativo vai te mostrar esse espaço. Aí depois você vai escrever o que você está sentindo. E que tipo de comportamento você está querendo. Por exemplo, que é muito comum assim. Tive um problema no meu trabalho, meu chefe brigou comigo, eu tô pensando que me chamou minha atenção. E quais são os seus pensamentos? Tô pensando que eu sou um lixo, penso que eu sou incapaz. É isso que você tem que identificar. Porque é esse pensamento que está te dando esse sentimento. E é aqui que a gente começa a mudar. Eu tô pensando isso, tô sentindo isso. O que eu tô com vontade de fazer? Qual que é o comportamento? Quer saber? Eu vou sair daqui, vou passar na padaria e vou comprar um bolo para eu comer. Só que aí, agora você sabe fazer a sua respiração consciente, certo? Você vai fazer a sua respiração diafragmática e logo o aplicativo vai te dar, você seguindo o passo a passo do jeitinho que eu falei aqui, você vai fazer o seu cadastro e vai ver. É auto-explicativo, super simples e fácil. Você vai ter a opção de marcar, então, qual é o pensamento alternativo dessa situação. Porque, veja, aí entra um trabalho mais profundo que a gente faz na jornada, mas provavelmente está acontecendo distorções cognitivas nesse caso. E a gente precisa analisar o fato de uma forma mais fria, que é bem difícil se você não sabe gerenciar suas emoções. Tem que aprender. Mas, assim, houve um estresse no meu trabalho. Essa situação que você tenha errado, que você tenha falhado, a gente falha, ok. E às vezes em situações do seu trabalho que você falha, isso pode causar um grande problema mesmo. Eu falhei aqui, mas isso não determina quem eu sou. Não é porque eu tive uma falha que eu sou incapaz. Só que para isso você precisa respirar, oxigenar para conseguir direcionar aqui o seu pensamento, senão você não vai conseguir mesmo. Você vai entrar nesse ciclo e a coisa só vai escalando, só vai piorando. E aí aqui é só um exemplo, aí você vai desenvolvendo um pensamento alternativo para essa situação. Nisso que você vai desenvolver um pensamento alternativo, você vai perceber o que eu estou sentindo agora com esse pensamento alternativo.
Olha, tô sentindo ainda um incômodo, é óbvio, não é mágica, não é remédio. Isso aqui é para você ter autonomia, não tô tirando a sua autonomia, mas você tá aprendendo a como lidar. Tô sentindo ainda um incômodo, mas já não é tão insuportável. Então, qual é o comportamento que eu posso ter, né, diante desse pensamento alternativo? Bom, o comportamento que eu posso ter, já que eu tô precisando de alívio, não precisa ser ir direto para a comida. O que eu gosto de fazer? Se você gosta de atividade física, excelente. Mas para quem ainda não gosta, fica mais difícil ainda você falar que a pessoa vai fazer exercício. Seria ótimo, né? Seria o melhor dos mundos. Mas, se isso ainda não for possível para você, que tipo de música você gosta de ouvir? Olha, que tal se você chegar na sua casa, ligar essa música bem alto, tomar um banho bem relaxante. E aí depois, se você tiver com uma necessidade muito grande de comer doce, você não precisa se matar, se violentar de não comer, mas também não precisa ir lá e comer o bendito do brigadeiro. O que você pode fazer de alternativo, por exemplo? Tem uma receita que eu gosto muito, que é muito simples e que me ajuda muito. Eu como quase que todos os dias, que eu tenho vontade de comer doce, assim. Nem é porque eu tenho a vontade, porque já faz parte do meu lanche, mas quando eu tenho, daí eu como mesmo por conta disso, que é aquele bolinho de micro-ondas que você pega uma banana, amassa a banana, coloca o ovo ali, mistura tudo, você pode colocar uma colher de cacau, ou vai um chocolate 50% mesmo, mistura tudo, põe um pouquinho de aveia, põe no micro-ondas 3 minutos. Gente, isso fica maravilhoso e sacia sua vontade de doce. Aí você pode me dizer assim, mas não é mesmo, sempre tem, né, alguém pra falar isso. Mas não é a mesma coisa que o brigadeiro, por exemplo, que o bolo de chocolate. Claro que não é, né, gente? Claro que não é. Só que a questão é, você consegue uma saída, uma alternativa, sacia sua vontade e não precisa descontar na comida. E cada vez que você faz isso, você desenvolve uma nova trilha, você constrói aquilo que eu chamo de mente magra, mente feliz, porque aí você começa a construir uma trilha neural mesmo. Você teve uma situação, tá? Que você está sempre acostumada a dar uma resposta para ela que é comer. De repente, a situação vem, o gatilho, você tem os pensamentos, você tem os sentimentos, só que você consegue desenvolver uma alternativa aqui e dar uma outra resposta, um outro comportamento, um comportamento diferente. Quando você faz isso, você começa a criar um novo caminho no seu cérebro. À medida que você vai treinando isso vai se fortalecendo e quando essas situações acontecerem, você não vai mais ter o impulso de ir para a comida. É assim que você começa a emagrecer a sua mente. É assim que você emagrece de dentro para fora. É assim que você faz um trabalho efetivo que de fato vai te trazer resultado e que vai te colocar assim num lugar de você ter mais autonomia, que vai colocar nas suas mãos o poder da sua vida e não num cardápio. Isso é completamente diferente. Isso é muito poderoso. Porque quando você vai na nutricionista e pega lá, não que não seja importante, gente. Nós temos uma nutricionista no nosso método. Pega um papel e você começa a seguir, eu tenho que fazer aquilo. Primeiro que você não está acessando seus pensamentos, seus sentimentos e está ali tentando, lutando contra você. Não sabe lidar com as causas e indo na consequência, naquilo que está fora. Isso não é sustentável. Tá? Então, isso que eu trouxe para vocês aqui hoje, eu espero que vocês coloquem em prática, porque é um presente mesmo. Baixem o aplicativo do jeito que eu ensinei, comecem a praticar pensamentos, sentimentos, comportamentos, que eu tenho certeza que vocês vão começar a colocar em prática isso e a quantidade que vocês comem também vai diminuir se vocês aprenderem a respirar. Tá bom, gente? Então, olha, esse foi o nosso encontro terapêutico dessa quinta-feira. Muito bom estar com vocês que chegaram, vocês que passaram. Eu sei que muita gente vai ver gravado depois. Então, baixem o aplicativo que na semana que vem a gente vai continuar essa conversa, tá bom? Ó, beijo pra vocês, boa noite, tenham um bom descanso. Olha, pessoal, Graciela, todo mundo que passou aqui hoje, Elisa, a Rosana da Ozempic, todos vocês aqui, quero ver vocês aqui na semana que vem e me contem que pelo menos 200 gramas vocês eliminaram nessa semana, não é? 200, 500 já é um bom resultado, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.